Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Há um mês das eleições para o Parlamento Europeu, a Fundação Francisco Manuel dos Santos divulga um barómetro sobre o conhecimento da sociedade portuguesa sobre a União Europeia, inquérito que analisa a opinião dos portugueses sobre as instituições europeias e o seu trabalho nos últimos anos. Afinal de contas, o que pensam os portugueses sobre a integração europeia, quem consideram influente na Europa, como avaliam o estado da democracia na União Europeia. Os resultados deste estudo vêm aqui a debate no Da Capa à Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Convidámos para estar connosco Ana Maria Belchior, uma das coordenadoras deste estudo, e Paulo Sande, professor universitário, um especialista em políticas europeias, para estar connosco neste programa desta semana. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los neste contexto europeu, muito vai falar da Europa. Começo por si, Ana Maria Belchior, em relação a esta fotografia que nos permite perceber também como é que os portugueses se posicionam. Desde logo, é curioso sublinhar que estes dados que foram divulgados, o Barómetro da Política Europeia, tem um trabalho de campo que terminou exatamente antes dos portugueses começarem a ver uma série de debates frente a frente na televisão, o que pode condicionar algumas respostas quando os portugueses dizem que a crise política é algo que os preocupa muito, quando se percebe, por exemplo, que noutras matérias desapareceram face a 2019, comparando agora aqui penso com o Eurobarómetro, como desapareceram praticamente as questões de educação, de pensões, inclusivamente, subiu bastante mais a questão da imigração, a questão da inflação foi colocada mais, se calhar, no foco da habitação, digamos assim. Nesta linha, até que ponto estas condicionantes nacionais e do debate muito intenso nacional contamina a opinião que os portugueses neste momento têm sobre a União Europeia? Ok, bom dia. Antes de mais, agradeço o convite e é com muito gosto que estou mais uma vez aqui na Rádio Renascença. Queria também começar com uma nota de agradecimento à Fundação pelo papel fundamental que desempenha no apoio à investigação e também nesta articulação daquilo que nós fazemos na academia e depois com o público em geral, a capacidade de podermos divulgar os resultados dos nossos trabalhos. Sobre especificamente a questão que coloca, de facto foi com alguma surpresa que nós vimos uma alteração bastante relevante naquilo que são as prioridades eu vou falar em português, embora a amostra não se restrinja aos portugueses, porque a inquirição foi sobre residentes em Portugal no seu todo, portanto inclui indivíduos também estrangeiros, mas por uma questão de simplificação do discurso falarei em portugueses. E uma das questões que colocámos foi de facto, e que é tipicamente colocada pelo Eurobarómetro, qual é o assunto que os indivíduos acham que naquele momento é o mais importante para o país. Tipicamente o padrão de Portugal, e isto aconteceu até há bem pouco tempo, e com pequenas exceções, o que acontecia tipicamente era os assuntos tidos como mais relevantes para os portugueses em Portugal, situavam-se muito em torno das questões económicas, custo de vida, a inflação, o desemprego, o crescimento económico. E é isso que vemos nos dados que recolhemos em 19. São dados, de facto, no caso é de um outro projeto que é o Maple, mas o Eurobarómetro também recolhe regularmente. Também foi antes das europeias, não? Foi em 2019. Foi em 2019. O trabalho de campo não sei concretamente quando decorreu, mas foi em 2019. E o padrão que temos em 2019 é um padrão típico do caso português. Os portugueses tipicamente preocupam-se com questões, sobretudo, materiais e que têm a ver com a condição de vida, a questão de forma generalizada subjugada. Mas muito de curto prazo, não é? Porque, por exemplo, questões como clima desaparecem, educação para a frente, pensões desaparecem em 2022. Em 2024. 24. Em 24, no barómetro, sim. E há uma coisa muito curiosa que é uma pulverização das preocupações que deixam de estar estritamente focadas no plano económico. Nós temos como principal preocupação a habitação, e isto parece cerca de 14% das pessoas que nos respondem, a seguir a economia, a seguir a saúde, só depois então é que vem de facto a economia, depois a crise política, que tem tudo a ver com essa conjuntura que se viveu na altura. O trabalho de campo é feito
sobretudo durante o mês de janeiro. janeiro e ainda passa um bocadinho para fevereiro. Por isso aparece também a corrupção, que não estava em 2019. Exatamente, que se torna um assunto com mais saliência, e a imigração. E eu sobre isso gostaria de dizer só mais uma coisa. Sim. E respondendo se calhar mais diretamente até à sua questão, os assuntos tornam-se salientes para os indivíduos, e isto, independentemente do que fizemos aqui neste barómetro, é algo que está relativamente trabalhado em outros estudos, e até desde a década de 60, não é? Desde algumas teorias fundadoras sobre como é que se estabelece a agenda da opinião pública. Nós sabemos que o facto de determinados assuntos terem maior saliência, maior projeção, maior enfoque, sobretudo dos mídia, num determinado momento, leva a que as pessoas reconheçam nesses assuntos que são prementes, que são importantes, independentemente do facto de eles se tornarem de facto mais críticos. Não digo que isso seja a explicação para esta pulverização, para este esbater das preocupações económicas. Acho que a economia não deixou de ser uma preocupação e não deixou definitivamente de ser um problema, mas o facto de as eleições e o discurso de alguns partidos políticos trazer para a ribalta temas como a corrupção, ou dar-lhe mais ênfase, não é que o assunto de corrupção é um assunto que tem sido muito saliente junto da opinião pública de forma generalizada, mas de facto há aqui um reforçar de alguns temas como temas mais importantes até do que a economia, e para isso terão contribuído os debates no âmbito da campanha e sobretudo o discurso de alguns partidos políticos, e aqui friso sobretudo a questão da imigração. Repare, há aqui uma diferença temporal que são basicamente são 3 anos, e a imigração que em 2019 tinha apenas 0,9 pessoas a dizerem-nos que sim, este é um assunto importante para o caso Agora está Portugal. 9,1. Exatamente. E pronto, e isto, em certa medida, não digo que seja esta a única explicação, mas em certa medida a explicação passa também pelo facto destes assuntos se terem tornado mais salientes no debate político. Eles estão mais presentes, fala-se mais deles, e isto faz com que as pessoas os sintam como mais importantes. E mais uma vez, não quer dizer que o problema em si não exista, mas se calhar também já existia em 19, ele não começou a existir em 2024. E respondendo de uma forma mais direta à sua questão, sim, definitivamente aquilo que é debatido, que foi debatido no âmbito da campanha e que é tema sobretudo veiculado pelos mídia, acaba por marcar o que nós designamos da agenda da opinião pública, aquilo que para a opinião pública num determinado momento é considerado como um assunto relevante. Paulo Santos, há sempre esta dinâmica entre aquilo que preocupa os portugueses aqui e a agenda europeia. Há sempre esta dinâmica entre o que é a responsabilidade do governo, e já há uns dados interessantes sobre isto, e o que é que cabe à União Europeia. Há, aliás, alguns dados que mostram que há 4 ou 5 anos os portugueses gostariam de uma União Europeia mais social, com mais intervenção social, e agora acham que esse é de facto o campo dos governos nacionais. Esta ausência, por exemplo, do clima nas principais preocupações, quando todo o discurso da União Europeia atualmente anda à volta deste chavão da transição climática, transição digital, é algo que nos afasta ou é natural na sua perspectiva? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por cumprimentar também aqui a minha colega e já agora felicitar a Fundação por este trabalho continuado que fazem para do conhecimento e da informação sobre temas importantes e muito de atualidade e também ao mesmo tempo enquadrá-los. Eu começo por responder para dizer que há aqui para mim uma perplexidade ou uma dúvida, que é, apesar de tudo, o estudo da Fundação, este estudo que estamos aqui a comentar, não vai exatamente a par do último Eurobarómetro, que nessa matéria põe de facto as questões do emprego e da criação da economia e da criação de empregos e também a exclusão social no topo das preocupações dos portugueses, inclusivamente em relação às eleições europeias. Ou se quisermos dizendo de outra maneira, o que os portugueses gostariam de ver discutido durante este período, no âmbito da Europa, e o Eurobarómetro é isso, seriam mais esses temas. Há uma grande diferença entre os países europeus relativamente ao tema que está nas suas prioridades. Por exemplo, nos países do norte da Europa e do leste, as prioridades são, por exemplo, é a defesa. Claro. Defesa, a segurança, etc. A questão das migrações só é prioridade, só está no topo de 2 países, Chipre e Malta. Por razões que conseguimos perceber bem também. As questões do ambiente têm toda a razão, estão cá para baixo na lista, são para aí o 7º ou 8º preocupação dos europeus, mas são a principal preocupação dos jovens geração Z, julgo eu que é assim que se chama. E, portanto,
estas Está a falar em termos europeus. Estou a falar do Eurobarómetro e, portanto, de um estudo feito a nível europeu, certo, mas país a país. Claro. Portanto, em cada país, enfim, uma sondagem, um estudo que depois reflete aquilo que em cada país são as principais preocupações. Agora, deixe-me dizer outra coisa. Foi sempre assim. Eu segui todas as campanhas europeias desde que Portugal está na União Europeia. Todas. Por isso é que o trouxemos eu sei, também. Pois, eu sei que conhece bem. Portanto, venho dizer coisas desagradáveis, como, por exemplo, vai ser mais uma vez uma discussão sobre política nacional. Claro. Foi sempre. E olha que eu tive responsabilidade em tentar que não fosse. Uma das minhas funções era que não fosse essa a questão. Mas foi sempre. E porquê que foi sempre? Porque é nisso que se centram, que se concentram, que se fixam, que se focam, sobretudo os partidos políticos. E a comunicação social vai atrás disso, ou se calhar vai à frente disso. Enfim, isso já é outra discussão. Mas é verdade que é uma pena que não se discutam, embora, e terminava com isto só para dizer que neste Eurobarómetro também há um dado interessante, que é uma manifestação de vontade superior a 2019 de votar, isto é, há cerca de 10 pontos percentuais acima em relação a 2019 de europeus que dizem que vão votar. Em Portugal também é assim, portanto há mais gente este ano a dizer que vai votar do que em 2019. O que é sinal que há alguma, diria eu, alguma percepção de que há aqui questões que são europeias. Sim. E que só a nível europeu poderão eventualmente ser resolvidas. Se isso se vai refletir ou não no debate, não faço ideia. A única coisa que lhe posso dizer é que no debate, nas legislativas, nos debates anteriores a que todos assistimos, a Europa praticamente não existiu. Não esteve. É isso que vamos ver se vai acontecer ou não. Há insatisfações em relação aos portugueses. Vamos direto a esse ponto, em relação a este dado do Barómetro Europeu da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mostram-se insatisfeitos sobretudo com a questão da pobreza, das desigualdades, ou até a forma como a União Europeia lida com o conflito israelo-palestiniano. É engraçado porque estão insatisfeitos da forma como a Europa lida com o Médio Oriente, mas em relação à Ucrânia, apesar de tudo, validam o empenho europeu. Há aqui algumas diferenças nas satisfações e insatisfações. O que é que destaca neste ponto? Se calhar até começaria a responder um bocadinho mais a montante. Força. De modo geral, os portugueses estão muito satisfeitos com a adesão. Aliás, 2024, com estes dados da Fundação que nós recolhemos, mostram que na ordem dos 90% dizem que a adesão foi uma coisa boa. Foi uma coisa boa ou muito boa. Nós juntamos os dois indicadores. E o mesmo relativamente ao euro. Cerca de 70% também diz que a adesão ao euro foi uma coisa ou boa ou muito boa. E isto são valores que são historicamente altos, são mesmo muito altos. E o que notamos também é que, do ponto de vista da confiança, da imagem que se tem em Portugal sobre a União Europeia, a tendência é sobretudo para fazer apreciações que são positivas ou mesmo muito positivas. E no quadro geral da União Europeia, nós sabemos que Portugal se situa num patamar de alguma vantagem. Isto é, nós tendemos a ser mais pró-europeístas, estamos mais solidários com a ideia da Europa, mais satisfeitos com a pertença, a nossa Essa pertença. satisfação já agora, em relação à Europa, já vem de vários estudos, Sim. E já vem de há algum tempo, não é? Sim, não é recente. Houve uma quebra forte Na intervenção da Troika. logo após Maastricht, em termos de adesão e de confiança e da imagem. Não adesão, peço desculpa, em termos da imagem e da confiança na Europa, mas que foi recuperando progressivamente e que agora se encontra em máximos históricos, em valores de facto bastante substanciais. No que diz respeito à ideia da Europa, portanto, do ponto de vista abstrato, os princípios, a nossa pertença é vista de uma forma positiva. No entanto, a avaliação não é assim tão boa. E isto, indo já mais de encontro àquilo que me está a questionar. Certo. Entendemos que a forma como a União Europeia tem respondido a desafios que são desafios considerados atuais e prementes neste momento, não tem sido, de facto, a melhor, e isso nota-se, porque nós selecionámos um conjunto de, 6 indicadoras. Sim. Não, na verdade são 8 indicadores. 8 indicadores. Sim. E aquilo que notamos é, exceptuando para 2, nós temos 50% ou mais das pessoas que nos respondem a dizer que a resposta da União Europeia não foi satisfatória.
E não foi satisfatória, sobretudo para os indicadores e para os assuntos que nomeou. O conflito israelo-palestiniano, em que a satisfação se situa abaixo de 1/3 das pessoas que nos respondem, apenas 28%, apenas 28% das pessoas que nos respondem dizem que a resposta da União Europeia foi satisfatória. E da mesma forma, a redução da pobreza, a redução das desigualdades, desemprego, também. Tudo na ordem de 1/3 de indivíduos a dizer que, de facto, a resposta da União Europeia não foi satisfatória. E para os restantes temos cerca de metade. Apenas para a igualdade de tratamento entre homens e mulheres e a guerra da Ucrânia temos metade das pessoas ou mais a dizer que sim, acham que a resposta foi satisfatória. E, portanto, se eu tivesse que resumir estes vários indicadores, estas várias tendências, diria que os portugueses sentem, ou em Portugal se sente que a pertença à União Europeia é uma coisa boa, mas que a forma como a União Europeia está a gerir estes assuntos, que são assuntos-chave neste momento, sim, não é a melhor. E a seguir nós temos uma outra questão em que, para os mesmos indicadores, perguntamos se deveria haver mais intervenção da Europa para solucionar estes problemas, e o que notamos é que, sobretudo para assuntos que são assuntos externos de natureza internacional, como os conflitos, Ucrânia, o conflito israelo-palestiniano. Querem mais tomada de decisão a nível europeu. Exatamente. Paulo Santos, havendo esta satisfação global dos portugueses com a União Europeia, como é que se compreende eventual desinteresse? Vai-me dizer que são os partidos e os média? Eu já falei disso, agora já não repito. Não, mas a questão é, o que é que se faz com esta satisfação? Não, desculpe lá, eu respondo à sua pergunta, mas respondendo àquilo que foi dito agora e que eu acho que é interessante, porque o problema principal é que quando se faz estas perguntas às pessoas, as pessoas que respondem não sabem, porque não estão informadas, porque não têm a obrigação de o saber, porque não é o trabalho delas, não é a vida delas, o que é que a Europa pode e não pode fazer. É muito fácil dizer que não estou contente com uma coisa que alguém faz que não tem poder de fazer. É muito fácil. A Europa não tem competências em muitas dessas áreas onde as pessoas dizem que não estão satisfeitas porque a Europa não intervém. E porquê é que a Europa não intervém? Porque as mesmas pessoas que respondem dessa maneira, e em particular alguns dos partidos, se quisermos, que têm posições mais radicais nesta matéria, também são os primeiros a dizer que a Europa não deve ter competências nessas matérias. Agora, não podemos é ter tudo, não podemos é ter, enfim, ter o dinheiro do bolo e comer o bolo, enfim, ou ter o bolo e como é que é? Quer dizer, não podemos ter tudo, não podemos ter chuvaneira, eu hoje estou mal com os provérbios. Chuvaneira e sol no naval. Não podemos ter tudo. Portanto, nós não podemos ter soberania em determinadas áreas e, portanto, manter as competências nacionais e, ao mesmo tempo, ter respostas europeias consentâneas nessas matérias. Mas os portugueses, nesse equilíbrio, estão satisfeitos. Não, mas os portugueses gostam da Europa porque... Ou seja, eu acho que sempre gostaram, é verdade. Sim. Normalmente os períodos em que deixam de gostar é quando há crises, sobretudo, que lhes dizem diretamente respeito, que lhes tocam, e depois já agora, já que falámos há bocadinho de partidos e de comunicação social, para lhe dizer também que muitas vezes a responsabilidade é também daquela, isto é dos chavões mais antigos nestas coisas da Europa, que é a tendência que têm normalmente os governos, os responsáveis, para dizer que quando uma coisa corre mal, a responsabilidade é da Europa, quando corre bem, ainda bem que temos um governo nacional a tratar das nossas coisas. E, portanto, esta confusão entre competências é um dos problemas principais na base, não apenas, no fundo, deste tipo de avaliação de políticas em concreto, e depois, ao mesmo tempo, as pessoas gostam da Europa porque se sentem protegidas, porque sentem que fazem parte de um todo. Repare, a Europa tem tanta coisa de que nós não nos apercebemos, porque já faz parte da nossa vida, como se fosse normal. Não pagar roaming, por exemplo, se for hoje em dia a Alemanha, não paga roaming. Diz-me assim, bom, mas isso é importante porque, não sei, pagar roaming é bastante pior. Portanto, esta soma de pequenas coisas, de que as pessoas cuja percepção relativamente à origem europeia as pessoas não têm, ao facto de existir uma União Europeia, ou o Erasmus, a liberdade de circulação, tudo aquilo que quisermos, tudo isso são vantagens que a Europa tem, de que as pessoas instintivamente, naturalmente se apercebem. Mas não percebem-se também que Portugal foi beneficiário líquido forte. Sempre, não é? Desde sempre. Desde sempre. Não é isso que faz também 150 ou 160 mil milhões de euros, é de lá que vêm muitos fundos que mudam a sociedade portuguesa. Mas sabe que isso para mim sempre foi um dos problemas do discurso relativamente à União Europeia. É que essa parte é muito importante, mas é bom perguntarmos porque é que há países que são contribuintes líquidos e que também estão satisfeitos com a Europa e não querem sair da Europa. O Reino Unido saiu, mas até agora é um caso único. E saiu por razões históricas, por razões culturais, por razões identitárias, por muitas razões. Mas as pessoas, em relação a essa questão, a Europa é muito mais do que os fundos. Os fundos existem por uma razão simples.
para equilibrar o desenvolvimento, o nível de vida das pessoas. Uma coisa que nós sabemos, se as pessoas estão mal, não vivem bem, têm dificuldades, e nós hoje vivemos isso em Portugal, não podem estar satisfeitas. E alguém tem de ser responsável. As pessoas têm sempre essa tendência, quer dizer, quem é que é responsável por a vida não me correr bem? Bom, muitas vezes pode ser porque a pessoa não faz por isso. Mas, em geral, há mais políticas, há mais gestão da coisa pública, há corrupção, há todas estas questões. Agora, se de facto a Europa, quando se discute a Europa, não é discutida nestes termos, explicando às pessoas o que é que a Europa pode fazer, o que é que não pode, pois as pessoas tenderão a responder instintivamente, sendo, por um lado, gostam da ideia de ser europeus e das coisas que a Europa traz, e por outro dizem, bom, mas isto, o problema de Gaza, eu vejo esta barbárie, esta coisa horrível, a Europa não faz nada. Mas a Europa não pode fazer nada. Quer dizer, não pode fazer mais do que faz, não tem poder para isso, não tem recursos para isso. Mas em matéria externa, digamos que os portugueses, entre aspas, subcontratam tudo isso a agentes exteriores, não é? Exatamente. Fazendo assim. parte da União Europeia, não é? Mas já a Europa faz isso. Já a Europa há muito exatamente. tempo faz isso. Esta ideia que vivemos no paraíso kantiano, não é? Enquanto os americanos nos protegem, a paz perpétua, e portanto nós vivemos nesse paraíso. Isso acabou. Essa ideia acabou. E a Europa agora luta por conseguir alternativas. Mas sabe porque é que passam as alternativas? O grande problema neste momento na Europa, para conseguir armar a Ucrânia, em relação a Israel, a questão é outra. Mas, mais uma vez, o programa não tinha horas para nós falarmos sobre isso. Não. Em relação a Israel, o problema é outro, porque há muitas divisões entre os Estados europeus. Há posições completamente distintas em relação a Israel, ao apoio a Israel, àquela situação. São coisas muito diferentes. Mas, por exemplo, em relação à Ucrânia, mesmo o populismo português, que lhe quisermos chamar assim, sobretudo o de direita, porque é aquele quem hoje em dia é mais usado, em relação a quem é mais usada esta expressão, mas eu estou de acordo que há dos dois lados, é um populismo pró-europeu e anti-russo. E, portanto, é normal que os portugueses não tenham ainda assumido uma posição que noutros países existe de ceticismo em relação ao esforço que a Europa tem feito. Acha que vai chegar mais tarde ou é uma excepcionalidade portuguesa? Sei lá, olha, na história da minha vida tudo o que eu vejo é que nós chegamos sempre tarde às coisas. Mas quando chegamos com força. Chegamos em grande. Não, chegamos sempre. Ana Maria Belchior, há aqui sobre os populistas, uma das conclusões. Os que advogam posições populistas tendem a ser mais pessimistas quanto ao funcionamento da representação política na União Europeia, os benefícios da adesão, mais negativos relativos à imagem sobre a União Europeia, mais cética em relação às instituições. O que é que temos de concreto nos dados sobre os portugueses populistas ou eleitores populistas, digamos assim? Mas ou em partidos, direita, incluindo os dois âmbitos, não é? Sim. Então, talvez, se calhar, primeiro explicar com base em que dados é que foi feita essa classificação das atitudes populistas dos indivíduos. Nós utilizamos uma bateria de 6 indicadores e que está já bastante consolidada em termos de estudos sobre populismo e que focam, sobretudo, uma coisa que é o povo soberano, não é? O reconhecimento de que os cidadãos devem ser chamados a decidir politicamente, que sermos governados pelos cidadãos ou os cidadãos conseguirem ter a capacidade de decisão política ao nível da governação é uma coisa boa, isto por um lado, e depois por outro lado a ideia da elite corrupta e incompetente. Portanto, a forma como classificamos os indivíduos como populistas são indivíduos que tendencialmente tendem a concordar com estes pontos de vista, isto é, mais participação dos cidadãos na tomada de decisão política e uma crítica vincada àquilo que é o papel das elites políticas na condução da governação. E com vista a ver se, para este conjunto de indicadores que utilizamos para classificar a posição dos portugueses em relação à União Europeia, se isto está em consonância com o que outros estudos têm concluído para outros países, fizemos alguma análise de, nós chamamos de cruzamentos, portanto fomos ver se os indivíduos que são mais, têm uma melhor imagem da União Europeia, se confiam mais nas instituições, etc., são indivíduos que têm menos presentes estas atitudes populistas. E, de facto, conseguimos verificar que, para a generalidade dos indicadores, o populismo, o facto dos indivíduos terem estas ideias sobre a forma de governar o país, mais populista, está, de facto, associado a uma visão mais crítica da Europa a estes vários níveis. Então, eles também são uma parte essencial de uma das conclusões deste estudo que diz respeito à necessidade, segundo os inquiridos, de uma maior preponderância dos cidadãos na tomada de decisão da União Europeia?
Sim, são dados que são convergentes. E já agora dizer um aspecto, nós falámos disto antes do início da entrevista. Este populismo, quando falamos em populismo agora, e ainda para mais porque em Portugal as coisas estão mais vivas a esse nível, associamos muito ao populismo de extrema-direita, ou direita radical, como queiramos. Mas neste caso nós estamos a falar de populismo de forma transversal. Ele está presente tanto mais no polo da esquerda como no polo da direita, e isto é algo que é típico, é clássico. Em Portugal, até há bem pouco tempo, estava mais presente nos partidos mais ancorados e nos indivíduos mais ancorados à esquerda, agora mais recentemente à direita. E, portanto, apesar de não termos uma grande preponderância de atitudes populistas entre os portugueses, o facto dos indivíduos perfilharem este tipo de atitudes explica o comportamento político deles. E isto é convergente com o que encontramos no estudo de um outro assunto, que é o quanto é que se entende que diversos grupos e instituições devem ter mais ou menos peso na tomada de decisão. E aqui defendem que os cidadãos devem ter mais peso. Foi o indicador mais surpreendente e mais... Bastante significativo. Bastante significativo. Cerca de 90% ou mais, não tenho completamente presente... Mas, Ana Maria, para fazer o quê? Mas isso não está não está no inquérito. O que é que devem os cidadãos fazer? Que diferença vão fazer? É isso? Mas é que isso é muito fácil de dizer, eu estou de acordo. A Europa, no Tratado de Lisboa, também criou uma iniciativa cidadã. E continua presente. Está a aumentar os a minha pergunta é participação como? de cidadãos. Não, claro, isso é a democracia participativa, no fundo é um caminho que a democracia fez, da tradicional democracia formal, eleitoral, para uma democracia substantiva, onde os cidadãos participam. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, dizer essa resposta, dizer é preciso mais cidadania, é verdade. O populismo tem uma definição que nós conhecemos, é bom separar bem as coisas, porque o populismo em geral não é ideológico, e portanto o populismo, quando é ideológico, é outra coisa. O fascismo é ideológico, o nazismo é ideológico, o comunismo é ideológico, e por isso eu acho que há que ter cautela em relação a isso. É a história dos líderes carismáticos, é essas coisas todas, e nós estamos a assistir a isso em Portugal, mais uma vez tardiamente. Aliás, dizia-se que porque em Portugal havia uma vacina contra o populismo, a vacina deixou de funcionar, já acabou. Portanto, neste momento estamos nesse caminho. Éramos a exceção. Éramos a exceção. Mas eu acho uma coisa, sobre esse populismo, e em particular sobre esta nova fase, eu vou dizer uma coisa que pode até ser mal entendida, mas também não faz mal, que é, os populistas portugueses, aqueles que votam no Chega, no fundo, eles ainda não estão imbuídos de nenhuma ideia, digamos, populista em si mesmo. Ou seja, as causas do populismo, as causas daquele partido, ainda são causas relativamente difusas. Eu dei o exemplo da União Europeia. O Chega é um partido que não é contra a União Europeia, não se tem manifestado, não quer dizer que não venha a ser, até porque há muita gente que é contra, mas de facto não há aí esse tipo de populismo, como por exemplo existe noutros países, e partidos como por exemplo o partido da senhora Meloni, os Fratelli d'Italia, na Alemanha, enfim, a própria senhora Le Pen, são partidos anti-europeus e que querem mudar a Europa, querem fazer outra coisa qualquer. Pois onde é que se vão sentar a partir de junho é outra questão. Isso é outra questão mais complicada também. Não, mas só para rematar isto, eu acho que é importante. Eu estou de acordo, acho que é importante que a cidadania, que as pessoas participem mais. As pessoas querem participar. As pessoas querem participar. O problema é criar mecanismos que sejam... Que funcionem e que de facto não sejam. E a União Europeia pode fazer mais, porque foram criadas as iniciativas de cidadãos, há um conjunto de iniciativas que estão em curso, talvez um pouco tímidas para aquilo que o cidadão quereria, mas para si é possível acelerar mais. Imagina, o próximo ciclo político, nos próximos 4 anos da União Europeia... Eu vou-lhe dar um bom exemplo de uma solução simples para uma questão complicada, porque é isso que não é o populismo. O contrário do populismo é encontrar soluções simples, de facto, para questões complicadas, mas soluções que funcionem e que não sejam simplistas. Porque se eu disser qualquer problema que me digam, há aqui um problema, eu digo que é um horror, eu consigo resolver isso num instante. E as pessoas que querem aquele problema resolvido vão dizer, olha, este senhor vai resolver. Portanto, é esse o problema da retórica desse tipo de movimentos. Mas, vou-lhe dar um exemplo muito simples. Já nestas eleições europeias, nós vamos ter soluções pela primeira vez, que são soluções que procuram contribuir para que os cidadãos possam participar mais. Porquê? Porque são soluções que têm a ver com a dificuldade da eleição, a dificuldade física, o ir aos sítios votar, o ter que votar naquele dia. Por exemplo,
uma das coisas, um dos meus dramas de sempre, quando tinha que convencer as pessoas a votar para o Parlamento Europeu, era que era sempre à volta do 10 de junho. Havia uma ponte ou duas pontes, as pessoas não mudou. Mas as pessoas podem votar antes e as pessoas podem votar em mobilidade. Este ano já reparou, é uma grande diferença. Portanto, eu acredito que vamos ter uma surpresa positiva nestas eleições, porque uma solução que acaba por ser simples, mas que tem que ser trabalhada, tem que ser organizada, ou seja, é complexa no seu fabrico, na sua preparação, na sua organização. O que me leva à questão dos jovens, Ana Maria Belchior. Os jovens são muito diferentes aqui na amostra em relação aos resultados gerais, ou estão em linha com as insatisfações, com esta necessidade também de participar? O que é que os dados nos dizem? Eu posso só responder, claro que pode. sobre a questão desta preocupação de trazer os cidadãos e dos próprios cidadãos quererem ter uma palavra a dizer. Exato. Isto não é exclusivo do que acontece no contexto da União Europeia. E o facto de os partidos populistas terem, e vamos falar sobretudo dos crescimentos mais recentes, que é mais à direita, terem vindo a angariar apoios crescentes, deve-se em grande medida a este discurso. Este discurso encontra eco junto do eleitorado. E encontra eco precisamente porque os indivíduos estão descontentes e agora este discurso é um discurso é transversal, não tem a ver especificamente com o Barómetro nem com a União Europeia. Qual discurso? Os cidadãos, o meu discurso, os cidadãos estão descontentes de forma transversal com a forma como se faz política, com os eleitos, com os partidos políticos, desconfiam das instituições, mais das nacionais do que propriamente com as europeias, e com uma clivagem bastante... democracia geral. Exatamente. Há um descontentamento com a forma como a democracia funciona. Não propriamente com a democracia em si, com o princípio da democracia, com o regime em si, sim. Mas com a forma como a democracia opera no terreno. Como os políticos operam, como os partidos políticos operam. E esta manifestação de vontade, de maior participação dos cidadãos, deles serem mais ouvidos, vai de encontro precisamente a esta ambição de uma outra forma de fazer política e de uma outra democracia. O problema qual é? A mim não me surpreende, mas isso talvez seja o próprio sistema político, os próprios partidos estabelecidos e as próprias elites políticas que têm que repensar a forma de fazer política. Completamente de acordo. E agora, respondendo à questão dos jovens, nós não explorámos especificamente os jovens. Em muitas circunstâncias tentámos perceber se havia um padrão em termos de grupo etário. Notámos alguns padrões, mas eles depois vão diferindo em função dos indicadores Sim. que vamos trabalhando. Os mais velhos, de facto, comparativamente aos mais novos, têm mais informação política. Os mais jovens são mais otimistas relativamente à representação, mas as diferenças não são, de facto, diferenças muito, muito grandes. Mas os mais jovens em particular, e mais uma vez agora, saltando um pouco aqui dos dados que recolhemos no barómetro, os mais jovens são uma camada do eleitorado em que se nota esta maior procura e esta maior ambição por ter uma forma de fazer política e uma democracia que responda mais àquilo que são os seus anseios. Eles votam tendencialmente menos, do ponto de vista transversal, em qualquer eleição, sentem-se menos cativados pela política tradicional, aderem menos a partidos políticos. Portanto, Mas não quer dizer que sejam mais céticos, não nem mais afastados. Não quer dizer de todo, que é uma ideia que existe e que de facto não corresponde à realidade. Dizer que os jovens, e eu dou aulas a jovens de ciência política, tudo bem, eles têm um perfil específico, e eles o que me dizem muitas vezes é isso dos jovens não se interessarem não é verdade. Eles interessam-se pela política e até querem participar politicamente, mas não se interessam por esta forma de fazer política. E em grande medida isto também explica o que tem surpreendido muita gente e parece que é um fenómeno que bem, não é estritamente português e parece que tende de alguma forma a consolidar-se, poderá ser conjuntural, mas neste momento é o que vemos em diversos países, de se sentirem bastante cativados e, pelo menos a curto prazo, crescentemente cativados pela mensagem, pela retórica, pelos partidos populistas de extrema-direita. Isso está a acontecer. O Chega conseguiu angariar uma faixa do eleitorado mais jovem que não é, de facto, negligenciável. Aconteceu na Argentina, tem acontecido recentemente em França. Há uma solução para isso. A solução é dar o poder aos partidos populistas. Foi sempre a maneira de resolver o problema do populismo. Sempre, sempre. É muito raro um partido que assume
responsabilidades de poder. Estamos a assistir isso, por exemplo, na Itália, é muito interessante. É evidente que é um risco, eu não estou a dizer que é sempre assim. Enorme. Sim, mas está bem, mas na história da política e das ideias políticas e na evolução da democracia, os partidos foram sempre, aliás, se nós formos ao século XIX português, o que se dizia dos partidos na altura, enfim, do rotativismo, de todo aquele período em que, enfim, a democracia era uma democracia iliberal para todos os efeitos, mas a verdade é que os partidos já eram os responsáveis por muitos dos males e as pessoas não se reviam. Então, qual é o risco de um Parlamento Europeu com mais eurocéticos, com mais... Não, é um risco, porque atenção, o que eu disse não foi que num Parlamento, e sem analogias com parlamentos de outros países, num Parlamento Europeu com uma representação forte nos dois partidos mais à direita, é evidente que as questões se vão complicar muito e tivemos recentemente, eu acho que ontem ou anteontem, von der Leyen, que é enfim, a potencial mais forte candidata, aliás os outros as pessoas não conhecem, que é um dos problemas deste sistema, eu tinha que falar disto, dos Spitzenkandidaten, ou seja, dos candidatos principais, mas ela já veio dizer que já veio admitir a possibilidade de acordos à direita com os partidos dessa faixa, dizendo naturalmente que isto e aquilo. E aí sim, aí há problemas sérios, porque aí esses partidos, portanto, isto, atenção, já agora, para que fique claro, o que eu digo é que quando um partido desses, tal como acontece sempre com os partidos júniores em coligações, normalmente acabam por perder influência. Aconteceu em Portugal com os partidos da Geringonça, que apoiaram o PS no Parlamento, perderam muitos votos, perderam influência eleitoral. Isso acontece muito. E, portanto, muitas vezes, e é por isso é que eu digo, fazer a distinção entre o populismo e os partidos ideológicos radicais, como o nazismo, como o fascismo, etc., é muito importante. Mas porque esses são um risco. Mas vamos vê-los agregados um pouco. Não, aí vai no próximo hemiciclo. Vamos ver como é que eles se vão. Exatamente, vamos ver como é que. Uma das coisas que já houve reações à esquerda, nomeadamente, relativamente a isto que von der Leyen disse. E uma das coisas que foram ditas e que, a meu ver, fazem todo sentido, é que o equilíbrio tradicional do Parlamento Europeu, que é um equilíbrio assente nos acordos entre o Grupo Socialista e o PPE, portanto são os dois partidos que por si só têm tido maioria absoluta, se quisermos, e têm feito isso, e depois com o apoio do Renew, portanto dos liberais, se quisermos, etc., e depois pontuais, pode ser quebrado. Se de facto o PPE, pela voz, atenção, a senhora von der Leyen vai ser Presidente da Comissão, não vai ser Presidente do Parlamento, também se fosse Presidente também não tinha esse poder. Mas dito isto, o Parlamento pode ter aqui um desequilíbrio. Agora, há de facto, e já agora voltando a usar o exemplo do nosso Chega, que é, porque os partidos à esquerda nós sabemos que são bastante céticos em relação a muitas políticas europeias. Não é? Porque logo à partida, se falarmos do Partido Capitalista, do Partido Comunista, que é um partido ideológico, a ideia é contra o capitalismo. O capitalismo é mau em si mesmo. Bom, à direita, a posição, pelo menos até agora, aquela que eu conheço, e como aliás muitos candidatos do Chega, é uma atitude mais prudente em relação à Europa e não necessariamente para ser, não é eurocético no sentido clássico. Mas a minha questão é, que diferença fará na prática nas políticas europeias esta nova configuração? Pode fazer, sobretudo se isto acontecer. Dar alguns exemplos de como... Porque imigração. Há pesos e contrapesos na estrutura comunitária. Certo. O Parlamento Europeu, aliás, ganhou protagonismo exatamente, se calhar, tentando canalizar a necessidade de uma maior democracia, não é? Sim. Mas esse é um bom exemplo, tem toda a razão. Agora a questão é, o que é que um Parlamento com esta nova dimensão nas políticas europeias vai travar o combate às alterações climáticas? Vai pôr medidas mais duras na imigração? Certo. Imigração. O Pacto para as Migrações... Mas e o Conselho da União Europeia? Quer dizer, neste equilíbrio, a questão é... Não, mas o Conselho da União Europeia, vamos lá ver, o Parlamento, mais uma vez, o Parlamento tem as competências que tem. É um legislador. É aí que eu quero chegar. Pronto, mas isso pode bloquear muitas decisões, porque o Parlamento Europeu tem capacidade para o fazer. Não é? As coisas hoje são muito fluidas, porque desde que se criou este sistema dos trílogos, as coisas funcionam de forma bastante mais dinâmica, mas o que pode acontecer é verdadeiramente... O exemplo, para mim, o bom exemplo é esta nova lei europeia, se quisermos, o Pacto para as Migrações, como é conhecido, que não agradou nem à direita nem à esquerda. Portanto, ninguém ficou contente. A extrema-direita e a direita mais radical diz que não chega, que não é suficiente, e já há países a dizer que não vão aceitar aquelas regras, nomeadamente a Hungria, até a própria Polónia, e portanto vamos ter aí um problema sério. E o que é que vai acontecer se de facto a influência dos partidos mais à direita
na identidade e democracia e nos conservadores, que também estão separados. Já agora são dois partidos que, embora façam muitas vezes alianças, são diferentes. Há um que está mais à direita que o outro. Pronto, se quisermos pôr a coisa assim, em termos geográficos. Eu costumo sempre dizer que é uma coisa muito engraçada, é que eu, quando estou, por exemplo, sentado à sua frente, eu, deste lado, estou à esquerda, aos seus olhos estou à direita. Portanto, é-me indiferente onde me ponham, porque acho que esta organização, que veio da Revolução Francesa, também tem a importância que tem. Mas, dito isto, aí pode haver, de facto, um bloqueio. Mas, repare, a Comissão Europeia já começou, nos últimos meses, a recuar em algumas políticas, por exemplo, a nível do ambiente, a nível da agricultura. Na agricultura, nas questões relacionadas... Já é para acomodar isto? Já há quem diga, enfim, há muita especulação, estas coisas valem o que valem, mas há quem diga que já são medidas eleitoralistas por parte da senhora von der Leyen, que já tinha, portanto, decidido que iria ser candidata e depois aceitou o repto do seu partido, na Alemanha, e, portanto, foi apresentada como candidata. Agora, é evidente que vai mudar, as coisas mudarão certamente. Mudariam muito mais se o número de eleitos para esses dois partidos e nesses dois partidos conseguisse criar uma capacidade de bloquear as decisões no Parlamento Europeu. Isso não sabemos, mas para já os números não apontam nesse sentido. É curioso que, apesar de tudo, se olharmos só para este estudo, Ana Maria Belchior, Ursula von der Leyen pode não ser tão conhecida em Portugal como se esperava. Isso não o que é muito estranho. Não é muito estranho esta conclusão. É um pouco. Está todos os dias nas notícias. Pois é. Não, há coisas que eu não sei explicar. Mas é verdade que o estudo diz isto, sem não é? dúvida, sem dúvida. Nós começámos... Aliás, este estudo tem três grandes componentes. Uma é o que é que os indivíduos sabem e como é que se sentem, depois como avaliam e depois um pouco perceber em termos de representação. E neste primeiro bloco sobre o que sabem... Sabem pouco sobre o Parlamento Europeu? É talvez um dos dados mais surpreendentes, o facto de termos uma maioria de indivíduos a dizer que não sabe quem é Presidente da Comissão Europeia. E talvez a par desta... E os nomes dos eurodeputados também, não sabemos. Sim, a maior parte... Mais portugueses? Não conseguem nomear um eurodeputado. Nós, na questão, até deixámos em aberto, e recordo-me de falar com a minha colega e dizer-nos assim, bem, mas como é que vamos interpretar isto? Se olharmos simplesmente para os eurodeputados atuais, então praticamente ninguém sabe. Se pensarmos nos atuais e nos ex, que foi o que acabámos por fazer e é o que estes dados revelam, o que temos é que apenas 47,5% de quem nos responde consegue nomear um eurodeputado presente ou passado. Exatamente. Quase toda a classe política portuguesa passou pelo Parlamento Europeu. É só dizer o nome de um político. Seria relativamente fácil. É só dizer o nome de um político. E o mais curioso é não haver informação, não se saber que a adesão de Portugal é em 1986. Temos 56% das pessoas a não saberem responder. E que já agora, na questão fina, não é uma questão dos mais velhos ou dos mais novos. É transversal. É transversal. Portanto, não é pela memória de 86 memória. E dos Jerónimos. Não é de todo, não é. Pois, o que é muito desanimador se pensar. Não, a questão da von der Leyen causa-me alguma é surpreendente porque há de facto há uma presença grande nos mídia, é preciso não estar atento para... Mas os mesmos inquiridos, por exemplo, sabem que a Alemanha é dominadora, consideram a Alemanha um país dominador. São percepções. E eu aqui, ainda há pouco, estava-se a dizer que o meu colega dizia que tinha dúvidas de que os indivíduos soubessem efetivamente quais são as competências da União Europeia. Não sabem os nomes das pessoas, ainda menos sabem as competências. E de facto, mas isto para dizer que quando as questões são mais factuais, aquilo que notamos é que há algum desconhecimento. Mas quando vamos para o campo das percepções... Sim. É mais fácil. E no caso da Alemanha é uma percepção. Então, estamos mesmo a terminar, tem que ser mais rápido agora. Sim. O que é que se faz com isto? O que é que faz a União Europeia? Mete mais dinheiro em campanhas, redes sociais. A União Europeia faz muita coisa. E tem este impacto, ou seja, anda à procura dos resultados de trazer mais conhecimento, é só colocar dinheiro em projeção. Não, faz muita coisa. Tem feito isso, mas continuava um desconhecimento. Eu há bocadinho estava a dizer que eu, esta semana e a semana passada, que foi a semana de 9 de maio, participei em inúmeros momentos de explicação sobre as políticas, sobre as pessoas, organizadas com o apoio da União Europeia por várias instituições e organizações, escolas em Portugal. Há essa preocupação. Agora, mas eu já agora só faço o seguinte desafio, faço à Fundação, já que estamos aqui, aproveito a Renascença, façam essas perguntas sobre outras coisas, para ver se, sem ser o futebol,
De facto, as pessoas cada vez estão mais ligadas ao setor que lhes interessa, àquilo que lhes interessa. Ao curto prazo. No curto prazo, nós vivemos uma política espetáculo. Vivemos com factos a sucederem-se a uma velocidade vertiginosa. A capacidade de concentração das pessoas é cada vez menor. Eu não sei se é uma explicação, estou no fundo agora a especular, mas objetivamente, o que é que a Europa pode fazer? Bom, a Europa pode continuar, há recursos hoje em dia para tudo, quer dizer, tudo o que eu quiser saber sobre políticas europeias, recursos, fundos, apoios, todas as obras de arte Se há produzidas na Europa desconhecimento, estão à depois disposição. barra às vezes abstenção, não há que mudar a estratégia. Com certeza, mas não me pergunto como. Porque eu já não tenho essa responsabilidade. Não, mas é mesmo, porque é verdade que é um problema. É um problema, como é que isso se resolve? Ouça, é informando mais as pessoas, mas já agora deixe-me dizer, levando os Estados nacionais e os governos nacionais a fazê-lo também. Porque isso tem que ser uma responsabilidade de todos. E quando é só uma responsabilidade das instituições europeias, até porque há sempre pejo, há sempre cuidado, há sempre preocupação em não invadir a esfera da competência nacional, é muito mais difícil. Portanto, tem que haver um esforço também dos países para explicar à Europa as competências das instituições. Por fim, o dado, talvez, um discreto dado um bocadinho estranho também, que talvez, não sei se é uma distorção ou não. Quando se pergunta aos inquiridos se a União Europeia deve ter o direito de excluir os Estados-membros cujos governos desrespeitem regularmente os princípios democráticos, temos uma grande maioria a dizer que sim, senhor, 83,3%. Mas depois há um gráfico que não mostra... pode também, já agora. Exatamente, já agora não pode. Mas Estados que não respeitam os princípios democráticos da União Europeia. O Estado, naturalmente, e aqui talvez os média tenham contribuído, é a Hungria, claro, largamente, 21,4%, mas imagine qual é o segundo. É Portugal, 3,3%. A ironia, é verdade. O que é que se passa aqui? Isto é à frente da Polónia, à frente da Polónia. É uma distorção. Se calhar é um sinal. É um sinal de que, mais uma vez, e isto entronca naquilo que acabei de dizer, é um sinal de que a forma como a democracia funciona em Portugal não é satisfatória para os portugueses, para quem cá vive. São muito críticos os portugueses. E são insatisfeitos, sim, muito insatisfeitos. Aliás, são insatisfeitos e haverá boas razões para o serem insatisfeitos. É evidente que no momento em que vivemos com as pessoas, em Portugal hoje em dia, o nosso nível de vida, a economia em é muito baixo, as pessoas sentem-se prejudicadas, sentem-se não há grande explicação de grande parte destas coisas, até em relação à Europa, porque há aqui um extrapolar de avaliações. Porquê é que a China, que tem uma autocracia, enfim, chamemos-lhe o que quisermos, mais radical ou mais enfim, iliberal, mas não é uma democracia, mas também não é uma ditadura no sentido clássico do termo. Mas enfim, é uma sociedade em si mesma, com 1.400 milhões de pessoas, com uma grande parte da população ainda a viver em condições relativamente modestas. Porquê que a China mantém, apesar de tudo, as suas populações relativamente tranquilas, por causa do crescimento da classe média. Isso faz com que, de facto, em Portugal foi igual. Esse período de insatisfação a seguir a Maastricht foi porquê? Foi porque houve uma recessão em 1993. E, portanto, cada vez que há esses perudos, a Troika, a Europa paga. A Europa paga, é a Europa. Porque os Estados tendem... Mas os Estados tendem a culpar. Mas eu acho que as pessoas aí estou muito de acordo com essa vossa conclusão. As pessoas já não vão nessa ideia de que é tudo responsabilidade da Europa. É também responsabilidade... Aliás, há mais responsabilização dos governos nacionais. E de uma forma bastante clara, diferenças muito significativas do que propriamente da Europa. E há várias reformas que são absolutamente indispensáveis. Falamos disso há anos. Nós tivemos, aliás, um governo que quis fazer a reforma do Estado. Aliás, foi Paulo Portas, na altura, que apresentou um plano. O que é que aconteceu a esse plano? Nada. Portanto, nós precisamos fazer uma reforma do Estado profunda em vários setores. A começar, na minha opinião, no sistema partidário. O sistema partidário é um sistema que precisa de uma reforma. Mas é isso, exatamente. Muito de uma reforma. Depois o sistema eleitoral também precisa de uma reforma que é para as pessoas possam participar. Também é isso, exatamente. O sistema de justiça. Nós temos aqui em Portugal necessidade de fazer reformas. Qual é o problema? É que cada vez que muda o governo, muda tudo. Assim não dá. Não há ninguém que consiga fazer isso. Quer dizer, se eu for correr uma corrida de 10 mil metros... Tem parlamentos mais fragmentados e a capacidade de consensos é mais difícil também. Isso tornou-se muito mais complicado. Aliás, o Parlamento Europeu se calhar vai pagar também um pouco essa fatura. Não, mas também depende, repare, isso aí depois também depende das regras no sistema parlamentar. Ou seja, há parlamentos, por exemplo, onde há a regra dos 5%, só se eleito. Há parlamentos como na Grécia, onde o vencedor recebe logo mais não sei quantos deputados.
Agora, tudo isso tem que ser... Cá estamos, temos que encontrar soluções simples depois de um processo complexo de reflexão, e que é o que os partidos populistas não fazem. Muito obrigado, Paulo Sand, Ana Maria Belchior. Falámos sobre a Europa, a propósito deste Dia da Europa e também deste barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que já está disponível no site da Fundação, onde pode também encontrar este podcast. De resto, a versão integral desta conversa está no plano digital. Programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para falar sobre outro tema neste programa.